Bom dia, muito animada por mais uma semana. Essa semana nas nossas lives, no nosso devocional, nós vamos falar sobre um ponto que é muito da vontade de Deus, que é a gente avançar e quebrar os bloqueios emocionais. Essa semana vamos falar sobre os bloqueios emocionais. Prepare o seu coração, prepare-se que vamos falar de coisas muito interessantes e como no final vamos falar como ficar livre desses bloqueios, né? Para iluminar nossa conversa essa semana, eu trouxe aqui para nós uma passagem que está em Marcos 2, capítulo 2, né, versículos de 9 a 11. O que estava acontecendo aqui nessa situação? Jesus estava começando seu ministério e onde Jesus estava, muitas pessoas vinham e traziam pessoas que precisavam de cura. Então estava começando a se espalhar ali no meio, né, do povo, que Jesus fazia curas, curava todo tipo de enfermidade. Então, onde Jesus estava, juntava muita gente querendo receber a cura. E nesse ponto aqui específico, estava tão cheia a casa que Jesus estava, que tinha um paralítico que queria receber a cura, então os amigos colocaram ele dentro, né, da casa, pelo telhado da casa, né? E vamos aqui então ver o que Jesus falou, né? Porque Jesus, ele falou uma coisa muito interessante. Ao invés de falar assim, levanta e anda, ele falou o quê? Versículo 5 ali, né? E Jesus, vendo a fé deles, ou seja, dos amigos, todo mundo junto, disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Só que quando Jesus fala isso, houve um burburinho muito grande, porque as pessoas acharam estranho que Jesus estava falando que perdoava pecados. E aí Jesus continua então no versículo 9, Jesus pergunta, né? Jesus leu o coração, né? Leu o que eles estavam pensando, e Jesus fala ali no versículo 9, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e toma teu leito e anda? Mas para que possas saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, ele disse ao paralítico: a ti eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo caminho para a tua casa. Então Jesus vai no fundo da questão e resolve. Isso que vamos falar essa semana, né? Vamos falar essa semana sobre bloqueios emocionais e nós vamos entender hoje o que é um bloqueio emocional e o que esse bloqueio emocional pode trazer para a nossa vida. Nós precisamos entender a importância disso, porque se nós não entendemos o tanto que é importante resolver essas questões dos bloqueios emocionais, nós corremos o risco de levar a vida e ir empurrando e ficando cada vez mais longe dos resultados que nós queremos e às vezes não sabemos o que está acontecendo. E muitas vezes o que nos afasta daquele resultado que nós queremos, daquele sonho que Deus colocou no nosso coração, porque olha só, quando nós queremos uma coisa quando é muito importante, quando é uma coisa muito maior do que nós mesmos, normalmente foi o Senhor que plantou isso no nosso coração. Tem a ver com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Mas está tão longe que as pessoas não entendem por que as coisas não acontecem. Um exemplo disso, como eu trabalho com emagrecimento há muito tempo, eu trabalho com emagrecimento há 15 anos, né? E eu vejo como que as pessoas sonham, por exemplo, em ficar livre da obesidade, sonham em perder aquele excesso de peso, e às vezes parece que está tão longe isso. E esse é um desejo que sim, que Deus colocou no coração, porque Deus coloca no nosso coração desejos que nos levem para a vida boa, perfeita e agradável, porque no final de tudo é isso que Deus quer para mim e para você, uma vida que seja boa, perfeita e agradável. E, por exemplo, emagrecimento tem tudo a ver com isso. Se eu estou com sobrepeso, se eu estou com obesidade, se eu não consigo nem andar direito, não consigo brincar com meus filhos ou com os meus netos, se eu não consigo subir uma escada, que eu estou ofegante, isso está muito longe da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Mas não é só obesidade, não é só ficar magro, né? Ou saudável, tem muitas outras coisas. Ter um casamento próspero, um casamento bacana, ter uma vida sexual bacana, ter vida financeira bacana. Então tudo isso tem a ver com a vontade boa, perfeita e agradável. E aí a pergunta que a gente faz muitas vezes é: por que eu estou tentando tanto, estou fazendo tudo e eu não consegui ainda aquilo que eu quero, aquilo que está tão importante, que é tão importante no meu coração? Então nessa passagem que lemos hoje, a gente vê que Jesus vai direto no fundo da questão. Ao invés de falar levanta e anda, ele vai lá no fundo e fala: seus pecados estão perdoados.
Então, quando Deus faz uma obra dentro de nós, Ele não entrega só o resultado, tipo, ganhar na loteria e tudo fica bom. Não. O Senhor vai no fundo e nos cura de dentro para fora, para que tudo que aconteça, seja prosperidade financeira, seja o casamento, seja a saúde, tudo que aconteça na nossa vida, nós vamos saber que Deus é que fez de dentro para fora, né? Então, o que são os bloqueios emocionais que nós vamos conversar essa semana para entender o que é e para saber como ficar livre desses bloqueios emocionais, né? O bloqueio, como a palavra mesmo diz, nós podemos comparar com outros tipos de bloqueio. Por exemplo, um bloqueio policial. Nós estamos andando numa via está normal, está desimpedida, está andando, nós estamos andando numa estrada aí, a estrada está boa, o carro está bom, está tudo certo. De repente nós somos obrigados a parar. E dali não passa mais, porque tem um bloqueio policial. Ali pode estar só verificando algumas coisas, pode ter algum problema na frente, enfim, tem um bloqueio policial. Não se passa do bloqueio policial só assim, vou empurrar e vou passar. Não, eu preciso ver o que está acontecendo, eu preciso resolver aquela questão. E isso é bem o que um bloqueio faz conosco. Nossa vida, ela não flui, então ela flui até um ponto e ela para. Porque ali nós encontramos um bloqueio. E muitas vezes nós não temos a clareza de que é um bloqueio e nós ficamos insistindo, querendo entrar de qualquer jeito, querendo passar de qualquer jeito. Passar no bloqueio de qualquer jeito não é uma boa ideia, nem o policial e nem o emocional, né? Uma outra metáfora que nós podemos trazer é quando, por exemplo, tem um cano, né? E tá passando água normal ali por aquele cano. De repente, não sei por que situação, de repente um cano que veio ali da pia, por exemplo, né? E entrou na pia alguma coisa, uma pedra, um pedaço de alguma coisa sólida, entrou e entupiu o cano. Ali criou um bloqueio. Então não adianta fazer pressão para poder a água passar, vai ter que retirar o que está bloqueando. Assim também somos nós. Nós temos a nossa história, todos nós temos nossa história, e às vezes a forma como nós vimos, nós vivemos, nós percebemos a nossa história desde a infância, cria dentro de nós alguns bloqueios. E não adianta empurrar com a barriga para poder ver se resolve. Nós precisamos entender e resolver essa questão. Durante a semana vamos falar sobre isso. Eu quero dar dicas práticas de como ver esse bloqueio. Primeira coisa, você tem que ver o bloqueio, né? Você tem que saber que tem aquele bloqueio em você. E depois, como resolver esse bloqueio. Hoje, eu quero dar dicas muito práticas de como perceber que você está bloqueado em alguma área, né? Nós precisamos nos livrar do bloqueio para alcançar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Se nós avançamos querendo o melhor de Deus, mas sem resolver as nossas questões emocionais, nós corremos o risco de não alcançar o melhor de Deus. O bloqueio pode ser visto também, pode ser entendido como um óculos. Então vamos imaginar, eu tenho um óculos aqui, só que esse é um óculos de grau que não tem cor, a lente. Mas imagina se eu tiver esse óculos aqui, e esse óculos for totalmente azul. Quando eu coloco aqui, tudo que eu enxergo tem a cor azul. Se ele for rosa, tudo que eu enxergo tem a cor rosa. Então é um óculos que vem tirar de nós, olha só que interessante, o óculos vem tirar a cor verdadeira. Vem tirar de nós a realidade e nós enxergamos tudo baseado no bloqueio emocional em questão. Então é importante ficar livre desse bloqueio para enxergar de uma maneira que Deus enxerga. Para enxergarmos o que Deus enxerga, nós temos que tirar o bloqueio, porque o bloqueio não vem de Deus. André, de onde que vem o bloqueio ainda? Em última instância, o bloqueio ele vem, às vezes o bloqueio ele chega até nós pelos nossos pais, pelos padres, pelos pastores, pelos professores, pessoas que tiveram relação conosco, né? Tiveram parte da nossa educação, tiveram responsabilidade conosco, na primeira infância principalmente. Mas quem trouxe para nós foi alguém. Mas em última instância, quem quis que nós nos bloqueássemos, quem quis trazer para nós essa realidade longe da vontade de Deus, foi o inimigo de Deus. Então o inimigo de Deus, ele sabe que eu e você, nós estamos aqui para cumprir um propósito. Ele sabe que nós, eu e você, estamos aqui para falar da palavra de Deus, para levar as pessoas a conhecer Jesus, a ter uma vida plena que testemunha a vontade de Deus em nossa vida. Quando nós não testemunhamos a vida de Deus em nós, nós estamos atrapalhando o que nós viemos fazer aqui. Então o inimigo de Deus é que bloqueia a cada um de nós ainda na infância. É tão sério isso, que sabendo, por exemplo, do que você veio fazer na vida, pode ser que o inimigo de Deus bloqueou os seus pais, para que eles bloqueiem você, para que você não faça
o que você veio fazer na vida. Então o bloqueio é muito sério, porque o bloqueio atrapalha o cumprimento da vontade de Deus. Por isso nós temos que olhar com muita responsabilidade para o bloqueio. Então vou citar alguns bloqueios só para a gente ter noção assim, de como que é grave isso, e pode ser que você, uma única pessoa tenha vários bloqueios. Isso aconteceu comigo. Eu passei por um processo de resolver essas questões e eu fui descobrindo tanto bloqueio dentro de mim, tanto bloqueio em tantas áreas diferentes, que eu falo, meu Deus, eu nunca poderia ser tudo que Deus quis, né, quer que eu seja, carregando tantos bloqueios na minha vida. Um bloqueio muito comum nas pessoas é o bloqueio de escassez. O bloqueio de escassez faz com que a pessoa pense em falta o tempo inteiro. Então, o bloqueio de escassez faz com que a pessoa pense em falta o tempo inteiro. Até quando a pessoa está bloqueada na escassez, até quando ela está com dinheiro na mão, dinheiro na conta, ela tem medo de perder aquele dinheiro. Então, quando ela está sem dinheiro, ela vibra nisso, ela vive nisso, ela sofre com isso, porque ela está sem dinheiro. Mas quando o bloqueio está instalado na pessoa, quando ela tem esse bloqueio de escassez, até quando as coisas estão fluindo, a pessoa tem medo de parar de fluir. Ela está ganhando dinheiro, ela tem medo de ser demitida, do negócio dela ser interrompido. Ela está bem, ela está crescendo, ela tem medo que esse crescimento pare. Então ela está ligada na escassez o tempo todo. Esse é o bloqueio de escassez. Vamos falar muito sobre isso ainda. Bloqueio de autoestima. Gente, o bloqueio de autoestima é tão forte, tão comum nas pessoas, que muitas vezes uma pessoa, ela é bonita, ela tá tranquila, tá bem vestida, tá tudo legal com ela, e ela acha que não está. Então o bloqueio de autoestima faz com que, aí a lente, né, como eu falei, então ela tá com bloqueio de autoestima, ela colocou o óculos do bloqueio de autoestima, ela olha pra ela acha que essa pessoa tá feia, ela olha pra roupa, ela acha que a roupa tá inadequada, ela olha pros comportamentos dela, ela acha que ela não consegue fazer nada certo, ela nunca é suficiente, por mais que ela se esforce, por mais que ela tente fazer melhor, ela nunca está suficientemente bem naquela situação. Então o bloqueio de autoestima faz com que a pessoa se sinta inadequada o tempo inteiro, porque ela olha para ela com essa lente do bloqueio da autoestima e ela vê o que não é verdade, mas ela vê que ela não é suficiente. O bloqueio da obesidade é outro bloqueio. A pessoa ela não consegue se ver mais em outro corpo, ela não consegue mais se ver como Deus fez ela dentro do peso ideal dela. Ela olha para tudo e fala, vai voltar o peso tudo de novo. Ela começa a perder peso, ela fala, não, perder é fácil, mas eu não consigo segurar. E tudo que ela fala vai contra o que ela deseja, que é estar livre da obesidade. O bloqueio da sexualidade. Uma pessoa que foi bloqueada na infância em relação à sexualidade, vamos falar muito sobre isso, o bloqueio da sexualidade pode vir de abuso sexual, mas pode vir também até de conversas que bloquearam aquela pessoa na sua sexualidade. E aí quando ela se encontra com uma pessoa que pode ser uma parceira, um parceiro de vida, alguém que vai realmente se tornar um cônjuge, uma pessoa que vai ser vai dar certo na vida, o relacionamento deles, mas a pessoa, ela tá tão bloqueada que ela já acha que o outro tá com más intenções, o outro quer abusar sexualmente dela, então a pessoa não esquece a sexualidade o tempo todo, ela olha para outras pessoas, ela acha que as pessoas estão já querendo fazer alguma coisa errada com ela, o tempo todo ela enxerga a maldade da sexualidade nas outras pessoas, e a maldade muitas vezes não está nas pessoas, está na lente que ela está usando, porque ela foi abusada sexualmente um dia lá atrás, mas ela não resolveu isso. Bloqueio de religiosidade. O bloqueio de religiosidade é quando o bloqueio de religiosidade ele vem dentro de congregações mesmo, de igrejas, de pessoas religiosas. E o bloqueio da religiosidade, gente, não é ter uma religião não, tá? O bloqueio da religiosidade é quando eu ponho a lente que eu acho que eu sou melhor do que todas as pessoas, eu sou mais santa do que todas as pessoas. E por isso eu posso julgar as pessoas, porque as pessoas não são tão santas quanto eu sou. Então, do alto da minha religiosidade, eu posso julgar as pessoas porque eu estou melhor, eu estou mais bem posicionada, eu estou no lugar mais alto do que ela. E são vários outros, vamos falar de vários outros bloqueios aqui essa semana, mas o mais interessante, o mais importante, aliás, é o saber que Deus quer me libertar dessas mentiras, desses sofismas, Ele quer me curar das experiências, Ele quer ressignificar o meu jeito de ver, o meu jeito de pensar.
quando eu estou agarrado aos meus bloqueios, eu estou muito longe da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então que o Senhor nos traga luz para essa história, que o Senhor nos traga luz para entender que nós estamos bloqueados, mas nós não precisamos continuar bloqueados. Nós podemos nos livrar desses bloqueios e podemos experimentar o melhor de Deus nessa terra. Deus abençoe a vida de vocês. Muito bom estar começando mais uma semana, sabendo a vontade de Deus para nós e caminhando um pouquinho mais para águas mais profundas. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.